Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje a gente vai ver os prefixos, certo? Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e também deixar sugestão aí para alguma próxima aula ou alguma outra dúvida, certo? Bem, se quiser também ter acesso às anotações, pode entrar no link aí na descrição do vídeo. Ok? Mas bem, então, o que são os prefixos? Prefixos, né, não lá do português, mas aqui dentro da física, da matemática, ou dentro das unidades de medidas, a gente pode dizer que são uma espécie de multiplicadores. Tá? Por que isso? Porque a gente utiliza esses prefixos, às vezes, para abreviar, né, um número que já está em uma notação científica. Né? Bem, a notação científica ela já tem essa função de tentar reduzir um valor, compactar ele, mas os prefixos eles conseguem então fazer isso logo depois, né? Conseguir compactar um pouquinho mais, vamos dizer assim, né? Que é um exemplo aqui bem clássico, tá? Antes da gente, que é bem comum, na verdade, que é o prefixo quilo, tá? Utilizado na letra K. Tá? Esse quilo, ele é significado de 1000, ou em termos de potência de 10, 10 na 3. Tá? Que é uma coisa muito utilizada, que é, né, a gente não percebe às vezes, mas é. Né? Porque se a gente pensar 1 quilograma, a gente vê que aquele K na frente, ó, por isso o nome prefixo, né? Porque ele vai vir sempre na frente. Esse K aqui está fazendo a função de ser um 1000. Para em vez de eu falar, né, 1 quilograma, eu poderia falar 1000 gramas. Tá? Então ele está reduzindo aquele valor, né? Em vez de eu escrever 1 vezes 10 na 3 gramas, eu posso simplesmente pegar esse valor e transformar em um K, que é o prefixo correspondente ao vezes 1000, né? Tanto que isso aqui encaixa em qualquer outro valor. Não, 1 quilograma tem um quilowatt, né? Unidade de potência, que equivale a 1000 watts, né? Veja o K presente aqui. Uma quilocaloria, que é equivalente a 1000 calorias. Então veja que esse K, que é o quilo, está sempre presente, né, no nosso dia a dia. A gente sempre observa essas unidades, unidade de massa, unidade de potência, unidade de quantidade de calor. Né? Então os prefixos, claro, este aqui é um dos exemplos, né, eles servem para reduzir um valor que ficaria muito extenso, né, então a gente vai lá e compacta ele, né, com um termo, né, porque também não faz sentido ficar utilizando potências de 10 assim, em alguma informação que envolva, né, texto ou escrita. Né? Não vamos ver, por exemplo, numa tabela, num algum alimento, dizendo que o alimento tem 1/10 na 3 gramas. Não, vai falar em quilogramas. Né? Certo? E bem, outro também que aparece bastante, que daí é o caso contrário, que é o mili. Mas o que é o mili? Que a gente usa a letrinha M minúsculo para representar, que ele é igual a, na verdade, a 1 sobre 1000, que é 0,001. Ou seja, ele é a milésima parte de alguma coisa, ou 10 na menos 3. Né? Lembrando que isso aqui, ó, que eu fiz é a mesma coisa do que o 1 divididos por 1000, né? Ou a milésima parte. Então o mili também é muito presente. Só que ele é o caso contrário, né? Enquanto 1 quilo é 1000 de alguma coisa, 1000 milis é o 1 daquela coisa, né? E olha só nos exemplos que a gente vê. 1000 mililitros, ou 1000 ml, que a gente conhece, é a mesma coisa que 1 litro. Tu vê que aqui, ó, eu tenho o meu prefixo, do outro lado eu tive um aumento. Aqui não, eu tenho o meu prefixo, do outro lado eu diminuí, né? Porque o mili é o prefixo que envolve o outro lado, né? Eu tenho os prefixos para trabalhar com valores que são grandes e prefixos para trabalhar com valores pequenos, né? Então, 1000 milis, 1000 ml dá 1 litro.
Ou o que eu poderia muito bem dizer que a ml, né, é a mesma coisa que 10 na menos 3. Né? Que se eu colocando ele aqui, 10 na menos 3, tu multiplicar por 1000, tu vai ver que tu vai chegar no resultado 1. Né? Eu posso ter a ml, eu posso ter, por exemplo, o miligrama, né, que é uma unidade de massa que é presente, né, no informativo de remédios, certo? Que neste caso seria 1 vezes 10 na menos 3 gramas, né? Então o que eu fiz dessa vez, né? Eu não peguei 1000 miligramas da 1 grama, não, eu peguei 1 miligrama. Né? Ou seja, eu já transformei ele diretamente. Né? Então conhecer esses prefixos ajuda a conseguir resolver alguma questão, que daí tu consegue já, né, trocar ele pelo seu equivalente. Outro que aparece também é o centímetro. Ou melhor, não centímetro, mas o centi, que é o, basicamente, só vemos no centímetro, né? Nosso dia a dia, que é representado pela letrinha C minúsculo, que ele é, bem, o mili, 1 de 1000, o centi é 1 de 100, então é 0,001 o valor dele, ou um 10 na menos 2, tá? Que a gente pode observar no principal exemplo, né, 100 centímetros equivalente a 1 metro, né? Ou seja, se eu quiser ter um resultado 1 centímetro, mesma coisa que 1 vezes 10 na menos 2 metros, certo? Que às vezes é mais fácil trabalhar centímetro para metro utilizando a notação científica do que fazer, né, uma divisão por 100. Mas claro, a gente vai ter ainda uma aula mais para frente sobre as conversões de unidade, né, que a gente pode trabalhar tanto com potências quanto com divisões direto. Alguns valores aqui a gente acaba trabalhando diretamente porque fica muito mais fácil, mais visível, né, que é neste caso aqui. Aqui temos então 10 na menos 2. Daí, claro, pode-se usar isso para abreviar alguns valores, para escrever eles em termos de notação. Né? Se tem um resultado que é, por exemplo, 2,3 centímetros, é a mesma coisa que 2,3 vezes 10 na menos 2 metros. Eu tenho agora em padrão de notação. Se eu tenho 4,3 quilômetros, mesma coisa que 4,3 vezes 10 na 3 metros. Tá? Poderia ter até outro valor, 43 quilômetros. Daí seria 43 vezes 10 na 3 metros, mas como não está no padrão, nós passamos ele. Então o 43 diminui para 4,3, o 10 na 3 aumenta para 10 na 4. Então a gente tem ali apresentado já em padrão de notação científica, né, que a gente nem pensa que possa ser 43 quilômetros, mas é exatamente o mesmo resultado. Ok? E bem, para finalizar aqui, claro, utilizei esses 3 exemplos que eles são os mais presentes, os mais utilizados, ok? Que é onde a gente vai encontrar, que é os mais importantes de lembrar. Mas, claro, nós temos uma tabela ali que a gente pode sempre pensar, consultar ou ter anotado, né? Enquanto está aprendendo ainda a fazer essas trocas. Então, fazer aqui uma tabela de prefixos. Ok? Começando pelos prefixos, né, vamos dizer assim, os que aumentam, os que são base positiva. Começamos então pelo K, que é o quilo, né, que é equivalente a 10 na 3. Não vou colocar aqui, né, a multiplicação dele, mas o quilo é 10 na 3. Então sempre que tu vê alguma unidade, seja qual for, tem um J aqui, alguma unidade física, 300 kJ. Eu não sei o que é o J, mas eu sei que esse K, por enquanto, é 1000. Então, eu sei que eu tenho 300 mil aqui. Ou 300 vezes 10 na 3. Isso é importante, né? Não só saber a unidade, ver que tem um prefixo na sua frente. Depois do quilo, temos o M maiúsculo, importante, que é o significado de mega, que é 10 na 6. Que se for ver, isso aqui é a mesma coisa que 1 milhão. Tá? Importante ver a diferença entre o M minúsculo, que é de mili, e o M maiúsculo, que é de mega. Tá? Bem, depois do mega,
né? Então segue bem a ordem ali quando, né, quem conhece ali computador, questão de armazenamento, vai saber direitinho essa ordem, né? Então temos o chamado giga, que é o equivalente a 10 na 9, ou seja, 1 bilhão. Também temos hoje agora conhecido o chamado tera, que é igual então a 10 na 12, que é o equivalente a 1 trilhão. Tem outros também depois desse aqui, claro, né? Tem eta, peta, zeta, mas a maioria das questões, né, vai acabar focando no máximo até o mega. Né? Por isso que a gente foca lá, inicialmente eu foquei no quilo, no milho e no cent, justamente porque é os mais utilizados, né? Mas é sempre importante ter, porque pode até parecer uma questão de matemática falando nisso. Os prefixos agora para menos. Temos o M minúsculo, que é para o mili, tá? Então, esse M minúsculo não é o M de massa, por exemplo, a massa 5 kg. Não, é o prefixo, ou seja, é o número que vai ficar na frente da minha unidade de medida, né? Mili, botar um MF aqui, ó. Isso aqui é o mili. Ah, se está sozinho, isso aqui é um símbolo representando uma grandeza. Então, o mili, que é correspondente a 10 na menos 3, ou seja, é um milésimo, uma divisão por mil. Depois disso, temos o chamado micro, que daí essa é uma letra grega aqui, que é um uzinho com a primeira perninha puxada, que é o micro, tá? Que é um milionésimo, ou seja, 1 na menos 6, ou seja, dividir por 1 milhão. O micro. Depois temos o N minúsculo, que é o significado de nano, que é 10 na menos 9, que daí é a divisão por 1 bilhão, ou seja, é 1 bilionésimo, certo? E daí também temos o P, que é o de pico, que é 10 na menos 12, que daí significa dividir por 1 trilhão. Né? Esse pico aparece às vezes quando se fala em capacitores, mas a maioria das vezes, né, os mais utilizados são o mili e o micro, lá na parte da elétrica que aparece bastante, certo? Claro, tem vários outros abaixo, né? A gente tem o femton, temos o ato, mas claro, não convém aqui a gente utilizar eles, né? E também temos ali um caso especial que está fora dessa tabela, que é o Czinho, que é o cent, né? Ele está fora aqui dessa tabela. A tabela, veja que é de 3 em 3, mas esse cent é de 10 na menos 2, mais utilizado para, né, os centímetros. Vou escrever melhorzinho isso aqui. Mas claro, a gente vai ter então uma aula para falar de conversão de unidades de distância. A gente vai ver essas tabelinhas aqui das distâncias, que as distâncias elas têm não só essas aqui, mas a gente trabalha com metro, com centímetro, milímetro, decímetro, decâmetro, mas é mais focado para lá, né? Mas aqui o cent é importante lembrar que é 10 a menos 2, que ele também aparece bastante, certo, pessoal? Então, bem, isso aqui então era para falar sobre os prefixos, né? Terminhos bastante importantes ali quando vai trabalhar com as unidades físicas. E bem, pessoal, a aula era essa por hoje. Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, posta nos comentários, respondo sempre que der. E bem, se tiver alguma sugestão, algo que tenha faltado, pode colocar aí que pode se tornar a próxima aula, ok? Não deixe então de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo. E, bem, desejo a vocês bons estudos e até a próxima.